mas não é uma coisa hermética, não pode ser nunca um género hermético, porque senão não evolui, não é? Fica ali fechado. Bem-vinda, Cristina Branco, a esta entrevista para a Magazine Cultura FNAC, a nossa newsletter quinzenal. O que nos traz aqui é Mãe, um disco que vai sair muito brevemente, a 22 de setembro. Que disco é este? Bom, é um disco de fado. Primeiro, o Mãe será um disco de fado, é um disco de fado. É um disco que fala também de música, e Mãe porque não tem a ver nada, não tem a ver com maternidade, ao contrário do que as pessoas possam pensar, tem a ver com o facto de eu olhar para a música como um porto seguro, como se fosse uma mãe, não é? Qualquer coisa que me acolhe. Sempre, na verdade, foi assim o meu grande salva-vidas, eu acho. Por isso é que eu digo tantas vezes que a música salva. Por isso é a Mãe. Portanto, tem a ver com música, e neste caso só podia passar pelo fado, porque no fundo é aí que eu começo, é daí que eu venho, de alguma forma, sempre com um pé dentro, um pé fora, só que acho que 25 anos depois, 26 anos depois, faz muito sentido voltar ao fado, e desta vez a um fado tradicional, ou seja, acho que percebo melhor hoje o fado do que percebia há 25 anos atrás. Porquê dizer voltar ao fado? Os discos anteriores não... Eu considero os 3 últimos discos uma trilogia e que de facto não tem nada a ver com fado. Nem se pretendia que tivesse, ou seja, era mesmo não é bem um piscar de olhos ou outro género. Eu sempre fiz coisas diferentes, sempre senti essa liberdade. Só que nós aí fomos mesmo para fora de pé, fomos mesmo à procura de novas raízes para a nossa música, nossa, quando digo nossa, digo minha, do Bernardo Couto, Bernardo Moreira e Luís Figueiredo. Ou seja, a sonoridade deste grupo. E foi por aí, portanto, nós fizemos uma trilogia de temas completamente fora e longe do fado, e foi completamente intencional. Então, este é uma homenagem ao fado tradicional? Eu não diria que é uma homenagem. Uma homenagem significaria que eu não lhe pertenço, e na verdade eu pertenço ao fado. Portanto, não é uma homenagem, a minha forma de olhar para o fado. Ou para o fado no geral, ou para o fado tradicional? Para o fado tradicional, sendo que o disco vai ter 5 temas tradicionais e 4 músicas inéditas, uma de cada um de nós. Fiz uma música pela primeira vez na minha vida. Não querendo adentrar-me aqui nas questões, mas a propósito agora do fazer uma música, não há nenhuma letra poema, depois de Nueva ter sido a primeira experiência a escrever. Fiquei com alguma expectativa e confesso que fui ver se neste havia alguma letra poema por Cristina Branco. Não há. O que aconteceu foi, por exemplo, o tema da Lídia Jorge, o poema da Lídia Jorge, que era um poema que estava na gaveta há muitos anos mesmo, fui eu que o adaptei, ou seja, ele está cortado e montado por mim. E o tema, deixa-me ver qual deu, há um tema da Teresinha Landeiro, que é precisamente o poema que ela escreveu para a minha música, que era para uma outra música, era para um fado tradicional, e eu depois pedi-lhe para usar, mas também foi esquartejado. Mas pronto, isso não são poemas meus, são adaptações feitas por mim apenas. Já que depois podemos voltar um bocadinho mais atrás na história deste disco, mas já que estamos a falar de quem compôs ou de quem escreveu assim, que é estas letras e poemas, ao contrário dos outros discos, vemos aqui muitos nomes de mulheres a escrever, muito mais do que nos outros, ainda que no Eva tivesse tido a Francisca Cortesão e a Márcia, mas aqui nota-se que há vários nomes. É intencional? Eu acho muito curiosa essa pergunta, porque é muito insistente, ou seja, de cada vez que eu faço um disco, essa pergunta surge. Não costumo... Eu não gosto nada de puxar. Imagina, os poemas que eu gosto são todos de homens. Não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que nós somos todos iguais. Eu não gosto nada de pensar naquelas. Para mim, feminismo
é exatamente isso, é sermos iguais. Portanto, se eles fizeram, se eu me identifiquei mais com determinados poemas de homens, por que não pô-los? Desta vez acontece ser mais mulheres do que homens, perfeito, mas não é de todo intencional. E entre eles está a Teresinha Landeiro. Posso estar enganada, mas é a primeira vez que vejo a Teresinha a escrever para outra pessoa. Não é? Acho que já aconteceu. Não sei dizer quem, mas eu acho que ela já escreveu para outros cantores. Ela tem um tema que escreveu e cantou juntamente com a Salvador Sobral. Sim, mas não me recordava de ter visto uma belíssima voz, uma jovem voz, trazer outras gerações novamente, que já tinha acontecido noutros discos, trazer uma geração nova do fado para trabalhar consigo. É intencional, gosta disso, de novas roupagens, novos desafios, novas visões do que é o fado, mesmo estando nós a falar do fado tradicional. Eu acho super importante, porque eu acho que se aprende sempre alguma coisa, acho que se galga sempre um degrau, eu acho que isso é que é importante. Eu acho que quando estamos a fazer, seja o que for, mas que estejamos apaixonados por aquilo que fazemos, é a única forma de crescer, é saltando esse degrau, não é? E no fundo, saltar um degrau é se calhar ficar à beira do precipício e pensar, será que isto vai resultar? E é óbvio que resulta chamar pessoas de outras gerações, porque eles já têm uma visão diferente da minha. Eu olho para a Teresinha a escrever e é de uma maturidade incrível, ela escreve maravilhosamente. O incrível na escrita e na voz dela, que também é uma voz muito matura, que não é a de agora, já de há vários anos, que ela tem uma maturidade na voz e nos temas que assina e que canta. Eu estou completamente embevecida com a Teresinha, confesso. Acho que ela é muito completa e acho que ela escreve de facto muito bem. E tem, por exemplo, há um tema que ela assina que é o Liberdade, no Fado Estoril, e é absolutamente genial. É o ponto de vista de uma mulher da idade dela, claro, desta nova geração, a olhar para a liberdade. E é tudo tão mais simples do que a minha geração pintou, por exemplo. É tudo tão mais óbvio, tão mais leve. E é magnífico cantar aquilo pensando que foi ela que escreveu e que sou eu que estou a cantar hoje. É muito bonito, é um exercício muito bonito. Esta nova geração do fado tem mais liberdade do que teve? Ai, sem dúvida. É uma boa pergunta. Eu acho que sim. Para já, sendo que eu tenho sempre uma experiência um bocadinho diferente, porque eu não sou de Lisboa, eu venho do interior, ou seja, eu estava a estudar, começo a cantar muito tarde e nunca pertenci propriamente ao fado. Eu costumo dizer que sou uma espécie de filha adotiva, não é? Porque estou sempre ali meio no lado. Depois comecei logo a fazer concertos, nunca passei pelas casas de fado, mas sou bem recebida e fui sempre muitíssimo bem recebida, mas de facto era diferente, ou seja, de repente, recordo-me quando eu comecei, as pessoas olhavam com uma certa desconfiança, até que as coisas se instalassem, demorou algum tempo. O que aconteceu foi, criou-se um respeito, não é? E uma identificação, mas era sempre a minha música era sempre uma coisa que caminhava lado a lado, mas não era de dentro do fado, não é? E hoje em dia tu vês muitas pessoas jovens que são do fado a fazer coisas diferentes e isso é tido como absolutamente normal. E a mim tudo me parece normal, acho que só passa a ser um problema quando nós olhamos para as coisas sem essa naturalidade. É natural que as coisas aconteçam assim, não é nenhum problema. É claro que o fado é um género que se deve manter, mas não é uma coisa hermética, não pode ser nunca um género hermético, porque senão não evolui, não é? Fica ali fechado. E estas pessoas vêm dizer isso mesmo, que nós podemos fazer o que bem entendermos, porque nunca deixaremos de ser do fado também. E, no fundo, tudo o que acabou de dizer é um bom resumo da sua carreira. Da tua. Ia dizer, eu tenho, vou confessar, aqui, estamos a gravar, mas a ideia é que tratasse por tu, mas eu tenho sempre esta dificuldade, vou mudar aqui o chip, então começar a tratar por tu, mas há aqui não precisa. Sinto sempre esta pressão por tu. Cristina, então, o último trabalho, não, isto dizer o último trabalho aqui é um erro que eu acho que vai ser comum até para o público,
porque eu tenho a sensação que nos últimos anos deixámos o público português, que eu acho que é preciso fazer aqui uma distinção quando falamos do público da Cristina, que é o público português e o público internacional. Nos últimos anos, eu, por exemplo, confesso que não sabia que o ano passado tinhas editado um disco. Sinto que passou aqui um bocadinho ao lado, por isso eu há pouco acho que já mencionei o último referindo-me ao Eva, mas não, Mas podes não é. dizer, sabes que eu não considero, o disco chama-se Amoras numa Tarde de Outono e é um disco com o João Paulo Esteves da Silva, um enormíssimo pianista. Que já te acompanha. Assim, que desde em todos os meus discos, o João Paulo, menos no primeiro, mas acho que o João Paulo, ele assina músicas para mim desde o meu segundo disco, precisamente. E foi isso que nós fizemos. O Amoras numa Tarde de Outono é um disco que é um documento, no fundo, é um documento onde nós juntamos as músicas todas e os poemas, porque o João Paulo também escreve, que ele escreveu para mim, juntámos-los todos e fizemos um disco. Acho que era o momento de juntar, sei lá, acho que estou naquela fase da minha vida em que começa a arrumar a casa. E era importante fazer que este disco. Que aquele documento há outros, virão outros, espero eu, pelo menos tenho essa ideia de o fazer. Este foi o primeiro dos documentos, mas tens razão quando dizes que o meu último disco é óbvio que é o Eva, assim. O Amoras é um documento. Então, referindo-me ao Eva, ele nasceu de duas residências artísticas, uma em Lolé e outra na Dinamarca. Exatamente. E este também, houve um processo semelhante? Nós, foi, sei lá, este disco foi bastante diferente. Fizemos uma pequena residência em Coimbra, no fundo para juntarmos, mas foi mesmo foram 2 dias, não foi? Foi mesmo só para juntarmos, os 4 juntarmos as ideias do que é que queríamos mesmo fazer. Este disco teve assim, passou por várias fases. Eu sabia que queria fazer um disco de fado, sabia exatamente o que é que lhe queria chamar, mas houve assim algumas mudanças, houve muita gente a escrever, há muita coisa que está pendurada, muitos textos ficaram pendurados, mas também foi muito giro, esse exercício não fazendo parte, ou seja, as pessoas não vão ouvi-lo, mas para já eu menciono os autores na capa, no interior do disco, porque eu acho que foi muito importante perceber, ou seja, eu pedia várias pessoas que escrevessem para o fado tradicional, para fados tradicionais. Disse exatamente o que é que queria, quais eram os fados e o que é que queria que escrevessem sobre. No fundo fiz um exercício muito semelhante ao Eva, que foi fazer uma espécie de diário. Eu faço sempre assim uma maluqueira qualquer. Acho que a malta fica toda um bocado assustada, mas pronto. E era tudo gente muito nova a escrever, que depois resultou de uma maneira que não era exatamente aquilo que eu queria. Porque a verdade é que eu chego à conclusão que quando tu tens fados tradicionais, sei lá, tu precisas de monumentos na escrita. Há qualquer coisa, há uma certa solenidade na escrita que fica extraordinário no fado tradicional e que se tu não escreveres daquela determinada forma, há qualquer coisa que se perde. Porque a escrita é bastante importante para o fado tradicional, está também nas suas características. Claro que é. Foi complicado escolher os fados os tradicionais? Não, eu sabia exatamente. Esses estavam escolhidos? Sim, estavam. Mas havia alguma razão por querer estes em específico? São os meus... É difícil dizer, eu acho que nem devia dizer porque tenho mais favoritos, mas sim, estão aqui 5 dos meus fados preferidos. Sim. Algum deles foi o primeiro, da primeira experiência que tiveste a cantar, que começou também por fados tradicionais? Alguma destas músicas estava lá? Deixa-me pensar. Penso que o fado Estoril, claro. O fado Estoril. Já falámos aqui dele, já. Curiosamente. E foi a partir de... Quando falaste dele que lembrei de perguntar isso. Havia aqui Sim, mas sabes o que é giro é que são fados tradicionais. Ou seja, nós quando juntámos e fizemos essa tal mini residência, o que é que aconteceu? Chegámos à conclusão que tínhamos que ir buscar a nossa linguagem. E volto a falar dos Bernardos, do Couto e do Moreira e do Luís Figueiredo. E tínhamos que ir buscar a nossa linguagem. Como é que nós agarramos num fado
tradicional, não é? Que tem uma determinada quadratura, e como é que a gente transforma isto na nossa linguagem, como é que nós aproximamos isto àquilo que já temos, ou seja, aos temas que nós os quatro já fizemos. E eu adoro o resultado, acho que os fados não deixaram de ser fados, mas também não deixaram de ser a nossa música. Isso é a parte difícil, sabes? É conseguir somatizar qualquer coisa, e acho que fomos felizes no resultado. Em 2001, com o lançamento do Corpo Iluminado, esse disco acaba, que é o terceiro disco, Sim. acaba por ser... Terceiro? Tens razão, é o terceiro disco, terceiro. é o primeiro com a Universal. Acaba por ser quase a carta de apresentação ao público nacional, tendo tido uma excelente recepção. Isso já foi Queres dizer? há um tempo atrás. Eu acho. Já foi. Mas há uns anos, há uns bons anos, sim. Entretanto, houve aqui várias aproximações ao público nacional, mas continua a ser o público europeu, o público nórdico, que tem Sobretudo, sim. um fascínio pela tua voz. Como é que explicas isso? Não explico, não sei explicar, não acho. É assim, eu nesse processo todo, logo após o Corpo Iluminado, fiz um disco que eram textos de um holandês que se chamou Jan Jacob Slauerhoff, foram traduzidos para português, e esse disco foi um mega êxito na Holanda, foi dupla platina, que nessa altura, se bem me recordo, significava cada platina 150.000 cópias. Onde é que isso? Foram muitos discos vendidos, portanto era uma espécie... Eu de repente toda a gente dizia que tinha o disco, portugueses que nunca tinham ouvido falar de mim, assim, olha, eu ouvi porque um amigo qualquer holandês ou belga ou luxemburguês ou tem aquele disco. Aquilo de repente tornou-se mesmo uma coisa enorme. Eu não tinha noção de como as coisas estavam a caminhar, mas sim, mas foi um disco importante, e foi um disco que abriu, na verdade, o caminho. Antes desses também tinha sido tanto o Murmúrios como o Corpo Iluminado. O Murmúrios é o meu primeiro disco, e o Corpo Iluminado foram também premiados pelo Prix Choc Le Monde de la Musique, que também era uma revista de música francesa importantíssima. Não sei, não havia redes sociais, não é? Isto era o caminho, era o caminho que tu fazias, e de facto é um caminho, como não tens aquela brevidade das redes sociais, as coisas são sedimentadas, percebes? Não desaparecem. Tu continuas a fazer essa estrada, a fazer esse caminho desde há 20 e não sei quantos anos para cá. Portanto, esse é o meu público, é dali que eu venho. Agora, se isto é uma explicação, mas é uma explicação muito... acho muito pequena, porque eu não sei, na verdade. Aconteceu assim. Aconteceu. É diferente um concerto em Lisboa de um concerto em Amsterdão? É muito diferente. Ai, Lisboa deve ser Lisboa, Porto. Eu digo Lisboa porque é a cidade... Portugal. Custam muito. Isso é muito difícil. Eu fico muito, muito nervosa. Muito mais nervosa do que se estiver em Amsterdão no concerto de Raval, por exemplo. Há sempre a ideia de que ainda há qualquer coisa para provar num concerto cá, é isso. E lá é completamente diferente, já não há... Não sei se ter de provar algo seja a melhor expressão, mas... Talvez seja, sim, para mim, sim, parece que estou sempre a tentar provar alguma coisa, talvez, é como chegares à casa dos teus pais e parece que tens de estar sempre a provar é a mesma coisa, estás em casa e tens que provar sempre qualquer coisa, sendo que é importante dizer que nervosa eu fico sempre, seja onde for, seja em Amsterdão, seja... Ao fim ainda hoje? Muito nervosa mesmo, mas quando eu digo aqui fico mais nervosa é porque ainda consigo ficar pior. Fico mesmo, sei lá, fico tensa, fico meio pateta, eu acho, fico meio sem saber o que é que agora, como é que eu digo as coisas. Não te sei explicar, é isso, é chegar a casa. Por chegar a casa, e esta comparação é quase como perguntar qual é o filho preferido, mas neste disco, mãe, há algum tema que seja mais especial do que os outros? É difícil dizer. Eu acho que gosto de todos muito. Talvez o que me comova mais seja o Fado Carris, no texto da Natália Correia, ou sei lá,
ou então, não sei, eu gosto mesmo, eles são muito especiais. Depois tens o texto, eu sou grande apaixonada pelos poemas do David Mourão Ferreira, foi sempre assim, foi sempre lá que eu, quando tenho dúvidas daquilo que quero cantar, é sempre lá que eu vou, é sempre a pessoa de quem eu me sinto mais próxima na escrita. Portanto, e é absolutamente genial o Noite Apressada. Sei lá, depois tens A Senhora do Mar Redondo, da Lídia Jorge, que também é um textão incrível. E depois tens os da Teresinha, há pouco falei, o Liberdade é assim, sei lá, se calhar é mesmo o Liberdade, gostava de ter sido eu a escrever, por exemplo. E de repente foi uma menina que escreveu para mim. Eu acho isso uma delícia, sabes? Tu olhas para aquilo e dizes, mas porquê que eu não escrevi isto? É isto, claro, é isto. Isto, não podia fazer esta conversa sem perguntar como é que está a Eva Haussmann. Eu acho que digo sempre errado. Não faz mal. Acho que nunca chego lá ao ponto de... Eu acho que eles dizem Haussmann, mas escreve-se com A, tens razão. Como é que ela está? Está ótima, anda pela Dinamarca a fotografar, que está uma maluca. Para quem está a ver a entrevista e não percebe esta pergunta, Eva não só é o título do penúltimo trabalho, como é uma espécie de alter ego. É o meu alter ego, assumidamente. Que é fotógrafa, filha de... Mãe da Martinica e pai francês. E que nas entrevistas do Eva, chegámos a falar sobre isso antes, mas que era uma personagem que deu quase corpo a esse disco. Eu agora queria saber como é que ela estava com a mãe. Ela está contente, é assim, pergunta-se muitas vezes porque é que eu continuo a insistir em fazer determinadas coisas, mas acho que ela percebe. Eu acho que ela já passou a ser um bocadinho a Cristina também, apesar de eu gostar sempre dessa ideia. No fundo, esse alter ego serve um pouco como, sei lá, é o meu escape, é aquele sítio para onde eu vou quando preciso de sentir mais liberdade. E ela há de estar sempre a fazer coisas diferentes daquelas que eu faço. E esta pergunta tem uma razão, que é o Eva tinha como personagem a Eva Haussmann, não sei se agora disse bem, né? Mas noutros discos já havia quase que a interpretação de outras personagens, naquele que tem uma das letras do Sérgio Godinho, está-me a faltar, que é um disco quase de intervenção. O Alegria. O Alegria. Também há ali várias vozes que interpretam várias personagens e no meio é só a Cristina Branco? Boa pergunta. É. De uma maneira, se calhar, eu no início, quando comecei a burilar este disco, achei que ia ser uma coisa muito, muito biográfica, mas talvez ficasse demasiado denso e a mensagem que eu queria passar não era bem essa. Então houve alterações que eu fui desenhando para ficar uma coisa mais leve. Acho que não sei se era bom ir assim tão fundo. E então ficou ligeiramente diferente. Não é tão biográfico, mas sim, mas é óbvio que fala de mim. Quanto mais não seja, a mensagem que eu passei às pessoas a quem pedi para escreverem, foram mesmo muitas. Se calhar estou a falar de um universo para aí de 20 pessoas. Ou seja, passei essa mensagem a 20 pessoas. E aí sim, aí tu tens tudo e tens a explicação do porquê da mãe. Se no resultado de quem vai ouvir essa mensagem vai passar direitinha, espero que sim, porque a música tem esse papel. E quando o texto serve uma música, até pode não falar exatamente do teu mais íntimo, mas a música vai falar. E essa música vai falar agora em tour, em algumas datas fora, outras cá dentro. Não queria utilizar essa expressão, mas acabei de fazer. Nos quais se contam concertos em Lisboa, Coimbra, Braga, Porto, Leiria. Algum desses concertos é dia 28 de dezembro?
Adoraria, não. Ainda não é, Ainda não é desta. desta. Esta pergunta é a tua data de Mas, aniversário verdade. e sei que há aqui um gosto, um desejo de celebrá-lo em palco que ainda não aconteceu. Quer dizer, eu fiz 50 anos o ano passado, e resolvi celebrar a cantar, mas não foi um concerto, foi uma festa de amigos e fizemos um concerto, pronto, para satisfazer o meu desejo. Falta agora então com A sério, público. a sério, também acho. Como é que se resumem 25 anos, 26 de carreira? Não se resumem, continua-se. Se houver um resumo, será no fim de tudo. Acho que é muito cedo porque há coisas para dizer. É óbvio que estou a arrumar a casa porque eu gosto de pôr as coisas todas nas prateleirinhas certas, mas é tudo, ou seja, há coisas que para mim são urgentes neste momento fazer, pô-las no sítio, mas é óbvio que, sei lá, umas coisas levam a outras. Tenho a certeza que o Mãe me trará alguma coisa para uma próxima ideia, por exemplo, mas tenho coisas para fazer. Só no final é que eu vou resumir. Eu ou alguém por mim. E nos planos, como falámos no início, outros trabalhos de documentação destes 26 anos? Espero que sim. Tenho isso presente e espero conseguir concretizar. Agora, a última pergunta, que é o nosso momento Daniel Oliveira, que fazemos-la sempre, mas não é o que é que dizem os teus olhos, é, Cristina, o que é que estás a ouvir neste momento? Estou a ouvir montes de coisas. Deixa-me cá ver o que é que eu ouvi ainda hoje. Olha, ouvi o Livros do Caetano Veloso. Foi a última música que eu ouvi e foi esta manhã. Assim, coisas mais recentes. Estou sempre a ser martelada pela música dos meus filhos, que pronto, enfim, é o que é. Sinto que até tem bom gosto musical. Ouvi muito recentemente Bahamas, que adoro também. Estou sempre a ouvir música, sei lá, a última coisa que eu ouvi foi o Livros. Porque vou ver o concerto do Caetano no dia 10. Vou chegar de Marrocos e vou direto para o concerto. E, afinal, não era a última pergunta, mas os teus filhos ouvem o disco da Mãe? Costumam ouvir, sim. Este último ainda não ouviram, não senti necessidade de lhes mostrar. Mas os outros, por exemplo, a Margarida, que é a mais nova, canta os meus discos integralmente. É muito engraçado, é muito curioso. Lá está, esses últimos 3 discos têm uma linguagem mais aproximada de um género musical que eles consideram mais recente. E os puristas do fado não ouviram essa última palavra? Não, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Cristina, muito obrigada pela conversa, foi um prazer. Muito obrigada, o prazer foi meu.